você é imparável. Há um anjo sentado na pedra que estava tampando o túmulo. Há um anjo sentado em cima dessa depressão. Essa depressão não te prende mais. Há um anjo sentado em cima do teu passado. Esse passado não rola mais. Acabou. Vamos ouvir a palavra? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20. Você que está no YouTube aí, ó, deixa um like, deixa um gostei aí, ó. A gente está com quase 800 pessoas, 800 aparelhos no YouTube, 241 likes. Sei que a maioria assiste na Smart TV, mas pega o celular, entra lá no YouTube, deixa um like lá. Isso faz o YouTube entregar para mais pessoas, mostra que o vídeo é relevante, então ele vai recomendando o culto. E isso é uma estratégia de evangelismo. Mesma coisa para o Facebook, é a mesma coisa para o Instagram. Deixa o like aí, muito importante. Ok? Diz assim a palavra de Deus, João capítulo 20, versículo 1. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram a pedra do sepulcro e não sabemos onde colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou, olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando, e enquanto chorava, curvou-se para olhar para dentro do sepulcro. E viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei aonde puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. E Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Aleluia. E Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Vamos orar? Deus, há poder na tua palavra, há uma beleza na tua palavra, há uma força, e eu creio que o Senhor pode mudar tudo na nossa vida pela palavra. Homens enfrentaram situações difíceis, sendo movidos pela palavra, e é por isso que estamos aqui, Senhor, nesta quinta-feira. A gente quer carregar uma palavra, a gente precisa carregar uma palavra, para não enlouquecer, para não perder o prumo da vida. Nós precisamos, Espírito Santo, então, por misericórdia,
Acorda-nos para te ouvir, em nome de Jesus, amém. Hoje cheguei em casa, vindo do trabalho, e enquanto me arrumava para vir para a igreja, liguei a TV e estava assistindo alguns programas da tarde, que não tem nada que, muita coisa que presta, né? E eu caí num programa, se não me engano, da Rede Gazeta, uma mulher que estava recebendo um reverendo, e ele estava mostrando algumas fotos, e eu fiquei muito surpreso com uma foto que ele estava mostrando. Era uma foto de plástico bolha. Já viu plástico bolha? O negócio que a gente aperta. E na foto do plástico bolha, estava todo mundo no estúdio do programa admirado, porque a foto tinha captado o rosto de um fantasma. Isso mesmo. Pelo flash, apareceu o rosto de um fantasma, de uma mulher, e ali ele estava explicando que alguns fantasmas podem ser fotografados, podem aparecer assim. E aí o pessoal no estúdio admirado, o telefone não parava de tocar, dúvidas. E eu fiquei realmente muito impressionado em como as pessoas se impressionam com tão pouco. Um reflexo de um rosto em cima de um plástico bolha tornou a atração de um programa de TV caríssimo. Programa de TV aberto é caríssimo. E algumas vezes a gente não tem esse mesmo impacto quando a gente diz, Jesus está aqui, ou somos servos de Deus. A verdade é que esse texto que li a vocês, fala da ressurreição de Jesus. É um marco, porque antes da ressurreição, o mundo dos discípulos tinha acabado. O que você faz quando o lugar ou a pessoa que te cura está morta? O que você faz quando o lugar que normalmente te aconselhava não existe mais? Você fica devastado. Como dar algo a alguém, como ser um discípulo de Jesus, é pregar o evangelho, é anunciar boas novas. Mas como vou ser um discípulo de Jesus? Como que eu vou dar algo a alguém se o que acabou de acontecer, a morte do meu Salvador, a morte do meu mestre, acabou de me devastar? Veja, os discípulos abriram mão de tudo para seguir a Jesus. Não é um culto de quinta-feira e domingo. Eles abriram mão de tudo. Eles largaram o seu ganha-pão, largaram sua profissão, largaram suas famílias. Eles largaram tudo. Tudo, porque Jesus não negociou. Ele falou, aquele que quer ser meu discípulo não pode olhar para trás. Aquele que põe a mão no arado vai negar tudo. Eu não estou nem aí se você é rico, pobre, se você tem patrimônio ou não. Imagine Pedro, quantos barcos deviam ter no pier, e não teve nem tempo para vender as tralhas. Ele teve que seguir Jesus, porque Jesus não ia esperar. Esses camaradas largaram tudo para uma fé que não tinha nem cara. Não tinha igreja cristã na época, não tinha Bíblia, era um homem simples, filho de um carpinteiro, humilde, mas que carregava uma verdade que derretia os corações, e fizeram esses homens largarem tudo, para viver um novo reino. Eles seguem Jesus nos momentos mais intensos. Esses 12 discípulos, eles estavam com Jesus quando, no primeiro milagre, lá em Caná da Galileia, quando Jesus transformou a água em vinho. Eles estavam com Jesus quando, no meio de um funeral da viúva de Naim, Jesus toca na esquife, no caixão, e há uma ressurreição. Eles seguiram Jesus no meio de ameaças de apedrejamento, quando ele chega 4 dias depois do sepultamento de Lázaro, e ele manda tirar a pedra. E com muita autoridade ele ergue as mãos e diz, Pai, para que esse povo saiba que Tu és o Senhor, eu te agradeço. Lázaro, vem para fora. Esses 12 homens que largaram tudo, viram coisas lindas, como por exemplo, num dia muito intenso, onde a multidão estava apertando Jesus, Jesus solta uma pérola, ele fala, alguém me tocou. Milhares de pessoas tocando a mão nele. Já viu o Valdomiro Santiago passando no corredor? É mais ou menos assim, é isso que eu imagino. Um monte de gente tocando em Jesus, mas ele vai fazer uma piadinha. Parece que é uma piada. Alguém me tocou. E aí ele fala, mestre, a multidão te aperta. Mas ele fala, não, vocês não estão entendendo. Alguém arrancou de mim virtude.
E aí a outra grita: fui eu, mestre. Há 12 anos eu tenho uma hemorragia, e agora que eu te toquei, o fluxo de sangue acabou. Eles viram, eles seguiram Jesus. Quando um centurião tinha um filho morrendo em casa, e Jesus diz: o que está acontecendo? Aí ele fala: vamos até lá. Não, Senhor, não precisa até minha casa não. Se o Senhor liberar uma palavra, eu creio que quando chegar em casa não tem mais ninguém doente lá. É um ato de fé, é um centurião romano, e Jesus libera uma palavra e há milagre. Eles viram tudo isso. Eles viram quando à beira de um caminho havia um cego. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Qual era o nome desse cego? Cego Bartimeu. E de repente Jesus vai até ele, enquanto todo mundo falava: cala a boca, cego, não importune o mestre, cala a boca. Jesus vai até ele, porque no meio de todas aquelas pessoas, ele era um cego, mas ele conseguia ver a origem de Jesus. Se ele conseguiu dizer: filho de Davi, tem misericórdia de mim, é porque ele sabia que Jesus fazia parte da profecia. Ele era o Messias. Ele era o Messias. Eles viram Jesus enfrentar uma tempestade, e depois de ondas enormes, ventos enormes, Jesus disse: nós vamos para o outro lado, hein? E toda vez que você vai para um lugar relevante, as ondas vêm. Mas quando eles colocam o pé numa cidade chamada Gadara, há um endemoniado que já prenderam, já bateram, já morava em cemitérios. Mas quando Jesus põe os 2 pés na praia, aquele homem que ninguém nunca conseguiu prender, domesticar, o homem cai de joelhos e adora Jesus. Os demônios se prostram. Eles viram isso. Eles viram Jesus cuspindo nos olhos dos cegos, e os olhos se abrindo. Eles viram descendo um paralítico pelo telhado, numa casa que estava lotada, e de repente Jesus olha para aquele homem e o cura. Eles viram numa multidão, num deserto de mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, totalizando 13.000 pessoas, Jesus pegar poucos pães e poucos peixes, e alimentar cada um deles. Mas quando Jesus foi para a cruz, irmãos, eles não suportaram. Quando Jesus morreu, esses homens enlouqueceram. Porque de repente Jesus não é mais popular. De repente Jesus é um criminoso para todos. De repente Jesus não é mais um astro. E eu sei que a gente é muito crítico quando fala de Pedro, que negou Jesus 3 vezes, de Tomé, que só acredita vendo. Mas foi muita pressão. A prisão de Jesus, a morte de Jesus, foi algo muito terrível. Muito terrível. Foi um trauma. Mas sabe o que eu aprendi? É que não acaba na sexta-feira, acaba no domingo. E o que acontece no domingo? Ressurreição. Esse é o problema. A nossa vida cristã, a gente fala muito da sexta-feira, do quanto dói, do quanto machuca, do quanto fere, do quanto a gente está chocado. A gente fala muito do sábado, que é o silêncio. O túmulo ficou fechado o sábado inteiro. Não teve movimento do corpo de Jesus no sábado. Não teve. A gente fica se digerindo ali o silêncio da espera, da angústia, mas termina na ressurreição. Ele vive. E qual é o Jesus que você serve hoje? O Jesus da sexta-feira? O agoniado, sofredor, pressionado? O Jesus do sábado, que não fala, que não se comunica porque está dentro de um túmulo? Ou o Jesus do domingo, da ressurreição? Tem que olhar para você e dizer: qual é o Jesus que eu sirvo? Qual é? Porque existem marcas. Eu quero falar com você hoje que ninguém pode parar Jesus, e ninguém pode parar você. Em nome de Jesus, eu não sei o que você está enfrentando. E eu não estou aqui falando bravata, ou narrativa, ou conversa fiada. Eu estou pregando a Bíblia. Eu vou te provar na Bíblia. Se você viver o Jesus do domingo, ninguém vai poder parar você. Se você viver o Jesus do domingo, ninguém vai parar você.
o DNA está na nossa, a ressurreição está no nosso DNA. E eu quero te dar algumas características do Jesus do domingo, porque não pode ser apenas um campo histórico. Eu sei que muitos estão como os apóstolos na sexta-feira, alguns chocados, outros preocupados. Pastor, olha, estava tudo bem, de repente eu já tive fases maravilhosas na Lírio, na igreja, mas eu estou vivendo tempos de dor, de perda. Está tudo bem, mas acaba no domingo. A ressurreição de Jesus é a diferença entre a religião vazia e o poder de Deus. Uma igreja que não conhece e não vive o espírito da ressurreição, ela só vive vazios. Uma fé verdadeira vive o domingo. A nosso Cristo ressuscitou, e nós somos imagem e semelhança de um Cristo ressurreto, e nós vamos viver o espírito e a unção da ressurreição. Eu não vou viver a sexta-feira da agonia, e eu não vou viver o sábado do silêncio. Quem olhar para mim vai dizer: aí vai um crente do domingo, aí vai um crente da ressurreição. Aí não vai um crente da sexta-feira da crucificação não, ou vai um crente do silêncio. Isso aí não abre a boca nem para dar glória, isso aí está mais morto que vivo. Não, eu vou para ser um cristão do domingo, o domingo da ressurreição. O selo autêntico da obra de Deus na vida de um homem é a garantia de que a gente acredita na ressurreição de Jesus. Você acredita que Jesus ressuscitou dos mortos? Eu vou perguntar de novo: você acredita de todo o seu coração que Jesus Cristo, ao terceiro dia, Ele se levantou do túmulo? Você acredita? Você acredita que a pedra foi removida? Você acredita que os anjos estavam lá dentro, disseram para Maria: aquele que você procura entre os mortos não está mais morto? Você acredita que Ele foi até o inferno, bateu na porta e disse: me devolva a chave da vida, porque eu venci a morte? Você crê nisso? Você crê que você serve a esse Cristo? Então você não pode ser algo diferente disso. Eu vou te dizer 3 marcas da ressurreição de Jesus, e você tem que viver isso. A primeira delas: se você é um crente de ressurreição, pega isso no seu coração. Um túmulo não segura um enviado de Deus. Eu vou dizer de novo: um túmulo não segura um enviado de Deus. Diga bem alto: um túmulo não segura um enviado de Deus. De novo: um túmulo não segura o enviado de Deus. Mateus 28:2. E sobreveio um grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu do céu, chegando ao sepulcro, e fez o quê? Rolou a pedra que estava assentado, e assentou-se sobre ela. Mateus 28:6. Eles não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde jazia. Enfermidades é túmulo, lutas são túmulo, prisão é túmulo, demônios são túmulo, mas isso não pode segurar o enviado de Deus. Túmulo é sinal de coisas que acabaram, terminaram. Sim, o Cristo da sexta-feira, Ele é sepultado, Ele é morto. Sim, o Cristo do sábado, Ele está em silêncio, duro, corpo frio. Mas o Cristo do domingo, Ele não está no túmulo, porque Ele é o enviado do Pai. Em nome de Jesus, se você é um crente de ressurreição, você tem que crer que a unção do Espírito Santo hoje tira você de qualquer túmulo que a vida, que o capeta, que o demônio enfiou você lá dentro. Túmulo de depressão, túmulo de ruína, túmulo de traumas, túmulo de dívidas, túmulo de desprezo. Se você crê no Cristo que ressuscitou, Ele vai para o Pai e diz: vocês farão obras maiores do que eu. Quer dizer o seguinte: aquilo que eu fiz, não fiquem admirados não, porque a unção que eu estou deixando sobre vocês fará coisas maiores. Levanta sua mão para cá em nome de Jesus. Eu não sei onde te enterraram, eu não sei onde te enfiaram, eu não sei, mas se você é um enviado de Deus, o túmulo não vai segurar você. Não vai.
Pessoas vão procurar você lá e não vão achar. Pessoas vão procurar aquele jeito de viver seu antigo e não vão achar. Pessoas vão procurar aquelas reclamações suas e não vão achar. Pessoas vão procurar o seu passado, porque você estava realmente enterrado na adolescência, na juventude. Eles vão procurar você lá e não vão achar, porque o túmulo não segura o enviado de Deus, e você não é filho do capeta. Todos aqueles quanto receberam, foi-lhes dado o direito de serem feitos filhos de Deus. Você não ficará preso num túmulo. E eu declaro que Deus está tirando a pedra hoje. O mesmo anjo que foi até lá e arrancou a pedra e sentou em cima, Deus está tirando pedras hoje. O anjo vai sentar em cima. O anjo vai sentar em cima. Quando alguém quiser rolar a pedra para de novo, quando alguém quiser dizer não aconteceu nada aqui, não, o anjo vai sentar em cima, porque dizendo o seguinte: agindo Deus, quem impedirá? Vai ser assim, irmão. A hora que Deus rolar a pedra, pode trazer o homem mais forte do mundo, e o anjo vai sentar em cima. Eu creio nesse evangelho. Eu creio que eu não vou morar em túmulo. Nenhuma pessoa vai me fazer ficar preso num túmulo. Eu não vou morar em túmulo. Eu sou daqueles que ressuscitam no domingo. Eu sou daqueles que não ficam presos no túmulo. Eu não fico preso em passado, eu não fico preso em conversa, eu não fico preso com pessoas, eu não fico preso em dor, eu não fico preso em enfermidade. Os enviados de Deus, o túmulo não segura. Quer uma segunda marca da ressurreição? Primeira, o túmulo não segura o enviado de Deus. Segunda, não há limites humanos para quem ressuscita. Não há limites humanos para quem ressuscita. Fala comigo bem alto: não há limites humanos para quem ressuscita. Os discípulos estão com medo, e aí eles vão para um porão e se trancam. João capítulo 20, versículo 19. Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana. Qual o primeiro dia da semana? Domingo à tarde. Estando os discípulos reunidos de portas. Como é que estava a porta, gente? Trancada, por medo dos judeus. Aí você vai ter que fazer um raciocínio. A porta está trancada, porque estavam com medo dos judeus. E Jesus entrou e pôs-se no meio deles. E aí? Jesus não está em espírito. Jesus está ressuscitado. Ele está em corpo. A porta está trancada, a janela está trancada, mas aí Jesus se põe no meio. O que Jesus fez? Ele transpassou as paredes em corpo. Ele não estava em espírito, porque mais adiante você vai ver que Tomé vai fazer o seguinte: se tu és o Cristo, deixa eu tocar. Ele não estava em espírito. É possível isso? Não, não é possível. Isso é impossível. Mas quem ressuscita vive o impossível. Eles estão presos num porão, mas o Cristo ressurreto ultrapassa paredes. O Cristo ressurreto ultrapassa limites. E é essa vida que eu quero ter em nome de Jesus. É essa vida que eu quero ter em nome de Jesus. É essa vida. Não há limites humanos para aquele que ressuscita. Jesus não estava limitado por parede, Jesus não estava limitado por cadeado, Jesus não estava limitado por porta, Ele não era limitado por barreira que os homens constroem. Nada pode impedir um homem ressuscitado de avançar, e é essa unção que eu quero liberar sobre a sua vida. Você sabe por que você não vive o sobrenatural? A Bíblia diz: não recebeis porque pedis mal, não recebeis porque não crê direito. Um homem que tem a unção da ressurreição, os homens põem limite, a ciência põe limite, a parede, você ultrapassa a parede, ultrapassa o oceano, você mergulha, você suporta o fogo, porque não há limites humanos para aquele que ressuscita. Não há limite. Todas as enfermidades são curadas. Não há limites humanos. Talvez se você está muito assustado é porque o teu Cristo ainda está pregado numa cruz. Talvez se alguém te assusta com conversa fiada e você fica ali tremendo na base dizendo: eu preciso fazer aliança, eu preciso ceder. É porque o teu Cristo está no sábado do silêncio. Mas o meu Cristo não é o da sexta.
O meu Cristo não é o do sábado, o meu Cristo é o do domingo. O meu Cristo está tão vivo que ele ultrapassa a parede. O meu Cristo me põe para orar em lugares sombrios, e aquilo que ninguém nunca conseguiu, você vai ouvir isso. Você vai ouvir da boca de pessoas: nem tenta, porque muita gente tentou e não conseguiu. E você vai dizer: eu vou tentar e vai dar certo. Você vai ouvir isso. Você vai ouvir isso da boca de gente na sua empresa: nem sonha com isso, porque eu já conheço um monte de gente que fracassou fazendo isso. E você vai dizer: eu não sou todo mundo, eu tenho a unção da ressurreição, eu ultrapasso limites, eu ultrapasso limites. Você vai pregar o evangelho e vai dizer: não adianta você pregar não, porque já pregaram para ele 20 mil vezes, já veio padre, já veio pai de santo, já veio pastor, já veio bispo, já veio apóstolo. Vai dizer: eu não sou padre, eu não sou pai de santo, eu não sou bispo, eu não sou apóstolo, eu sou ressurreto, eu rompo limites, eu vou falar, esse coração vai ser derretido. Deus vai usar você, irmão. Eu não sou liriano, eu amo estar na Lírio, mas eu não quero me parecer com a Lírio, eu não quero me parecer com ninguém, eu quero me parecer com Jesus. É Jesus, eu quero essa unção, eu quero transpassar paredes. Quando eu ressuscito, o túmulo não me segura, porque eu sou um enviado. Não há limites humanos para aquele que ressuscita em 3. O sopro de Jesus recria a fé de um homem. O sopro de um Cristo ressurreto recria a fé de um homem. Em João capítulo 20, o capítulo que lemos da ressurreição, João 20, 22, o texto diz: Jesus ultrapassa a parede, se mostra para os apóstolos e diz: e com isso soprou sobre eles e disse: o que ele disse? Recebam o Espírito Santo. Lá no Éden, com um sopro, Deus colocou vida dentro do barro. Infelizmente o pecado arrebentou a gente, mas agora há uma segunda chance. Jesus se apresenta a eles e diz: um homem que ressuscita, ele carrega um sopro dentro dele. O Espírito Santo não é uma sensação. Você está enganado. O Espírito Santo não é um arrepio. O Espírito Santo não é um calafrio na nuca. O Espírito Santo não é meia dúzia de rajada de língua estranha. O Espírito Santo é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele não é algumas pessoas rebaixam o Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio Deus. Ele é Deus. E Jesus diz: recebam o Espírito Santo. Você está me vendo ressurreto? Receba Deus morando dentro de você. Ah, meu Deus do céu, se Deus está morando dentro de mim, minha fé é recriada, minha visão é recriada, minha mente é recriada, minha força é recriada. Uma coisa é tentar vencer o pecado com o Cristo da sexta-feira. O Cristo da sexta-feira geme, torce na cruz. O Cristo do sábado está em silêncio. Mas uma coisa é largar o pecado com o Cristo do domingo, que sopra sobre mim o Espírito Santo. Eu quero ver você não largar o pecado, não largar a vida errada. Eu quero ver, irmão, não é a nossa força, não é nem por força, nem por violência, diz a Bíblia, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. E hoje talvez sua vida está muito mequetrefe, e você fala: qualquer coisa me para, pastor. Eu sou uma pessoa que qualquer um para, eu vivo uma gangorra. É porque você ainda não encontrou o Cristo ressurreto. É o sopro do Espírito, é o sopro que te renova.
prova quantas vezes eu já dormi acabado e acordei renovado, quantas vezes eu dormi chorando e acordei sem motivo algum sorrindo, quantas vezes eu abri a boca para reclamar e no meio da reclamação me veio um insight e eu começo a dar risada, porque é um poder que pulsa dentro da gente. Não é mais a gente que vive, não é mais a gente que controla, não é mais a gente que decide, não é mais a gente que escolhe, é um poder. E eu quero que você hoje acredite. Se você crê que Jesus está vivo, há um sopro para você aqui hoje, há um sopro, e a canta lá, bafá, recebam o meu espírito, receba. Agora, como viver isso? Eu disse 3 marcas para você, de um homem e de uma mulher que ressuscita com Jesus. O túmulo não prende. O cheiro, qual é o seu cheiro? Já reparou no seu cheiro? Nos seus olhos? Tem pessoas que você olha e você fala, é a cara do sofrimento. Tem gente que é a cara do sofrimento. Você bate o olho e fala, que pessoa sofrida. Chega. Você pode até ter sofrido, mas a Bíblia diz que a glória que foi proposta pela cruz do Calvário vai compensar todas as lágrimas. Qual o seu cheiro? Sai do túmulo. Sai do túmulo. Creia no sobrenatural. Você vai ultrapassar a parede aqui hoje. Paredes. Você vai contar coisas na sua vida que você vai dizer, eu até hoje não sei explicar como aconteceu. Eu quero ter essa vida, irmão. Você quer ter também? As pessoas vão dizer, como é que você conseguiu? Eu não sei te explicar. Foi Deus. Alguém tem uma história assim para contar? De uma situação que você vive hoje, você fala assim, pastor, olha, eu posso te contar minha bênção, mas eu não sei explicar muito como aconteceu não, porque foi Deus. Quem já viveu uma coisa dessa? Se você não viveu, você vai viver. Você vai viver. É como a gente conta os nossos terrenos. Está lá, é nosso. Pode puxar no cartório. Está lá na escritura, a igreja Lírio dos Vales. Mas até hoje eu não consigo explicar muito bem como é que foi que aconteceu. É o sopro. Mas para isso tem 3 coisinhas. A primeira, você tem que andar como alguém que renasceu. Não adianta você querer sair do túmulo, dizer, o túmulo não me segura. Não adianta você falar, eu vou transpor paredes, eu não tenho limite. Eu tenho um sopro, se você anda como morto. Paulo vai dizer em Filipenses 3,14, prossigo para quê? Para o alvo. Não é prossigo para confusão, não é prossigo para fofoca, não é prossigo para a morte, não é prossigo para o boteco, não é prossigo para o pecado, para o adultério, para a droga, para o cigarro, é prossigo para o alvo. Para onde você está indo? É bonito dar glória a Deus e aleluia quando o pastor diz, o túmulo não te segura. Mas para onde você prossegue? A fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Cristo Jesus. O passado não tem poder sobre você. Levanta a sua mão mais alto que você puder. Você que está em casa, receba isso no teu espírito. Vai ser como um bisturi que vai cortar agora. Vai cortar, um bisturi que vai cortar esse pedaço. Eu declaro que o passado não tem mais poder sobre você. Eu vou dizer pela fé agora, a tua alma vai, Deus vai arrancar isso como se arranca um tumor, como se arranca um câncer, vai arrancar. O passado não tem mais poder sobre você. Eu declaro hoje, o passado não vai te fazer prostrar mais. O passado não tem mais poder. Ande a partir de hoje como alguém que renasceu.
Você vai acordar amanhã para trabalhar como alguém que renasceu. Você vai criar teus filhos como alguém que renasceu. Você vai adorar no culto como alguém que renasceu. Você vai pegar ônibus como alguém que renasceu. Você vai comprar meio quilo de carne moída no açougue como alguém que renasceu. Você vai levantar essa cabeça, você vai murchar essa barriga, você vai estufar esse peito e você vai dizer para todo mundo: eu renasci. Eu não estou na sexta-feira, eu não estou no sábado, eu renasci. Quem me viu, viu. Quem não viu, não vai ver. E isso é pela fé. Você não vai sair do túmulo enquanto você não crê na ressurreição. Você não vai transpor paredes enquanto você não crê na ressurreição. Você não vai receber o sopro enquanto em dias sombrios você não ergue a cabeça e fala: eu vou andar como alguém que renasceu. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu renasci. O fogo está ardendo, mas eu renasci. A fornalha de fogo aqueceram 7 vezes mais, mas eu renasci. Eu renasci. A minha fé me fez renascer, porque o meu Jesus, o Jesus da sexta-feira, me arranca lágrimas. O Jesus do sábado me deixa em pânico, mas o Jesus do domingo me deixa eufórico. Eu tenho vontade de correr, eu tenho vontade de gritar, eu tenho vontade de dizer: Ele está vivo. Ande como alguém que renasceu. Pregue como alguém que renasceu. Cante como alguém que renasceu. Sirva na igreja como alguém que renasceu. Seja um voluntário como alguém que renasceu. Viva como alguém. Vai para os almoços da sua família como alguém que renasceu. Renasceu. Não espere andar como um morto e achar que Deus vai dar vida a você. Segundo, primeiro, para você receber as 3 marcas que eu disse. Lembra das 3 marcas? O túmulo não segura um chamado. A quem foi chamado por Deus transpassa ali paredes, não tem limite e recebe o sopro. Primeiro, já disse, ande como alguém que renasceu. Segundo, os olhos da carne morrem. Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Vamos ler no 3? 1, 2, 3. É assim que a gente vive, ele está falando. Vocês querem ser cristãos? É assim que a gente vive. Como é que a gente vive? A gente não vive, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Você quer receber uma unção da ressurreição? Os olhos da carne morreram. Não é o que eu vejo, é o que eu espero. Fala comigo, não é o que eu estou vendo, é o que eu estou esperando. Como é que você vai trabalhar amanhã? Pelo que você vê ou pelo que você espera? Espero. Eu vou viver pelo que eu espero. Eu vou tomar decisões pelo que eu espero. Eu vou adorar pelo que eu espero. O que faz 2 homens cantarem na prisão meia-noite? Eles estavam esperando Jesus fazer alguma coisa. Não é possível, depois de tomar uma surra, 40 chibatadas nas costas e 40 chibatadas na frente, cantar meia-noite. Eles só estão cantando, não é porque eles são loucos, não, é porque eles estão esperando algum terremoto chegar em algum momento. Você vai ser um doidão, você vai andar em corredor de hospital pelo aquilo que você está esperando. Meu Deus do céu, você vai sair do quarto, tá todo os parentes tá tudo querendo enterrar o velho, todo mundo querendo enterrar o velho, e você tá lá no canto dando glória a Deus, aleluia. O que foi? Cheirou maconha? O que foi? Não, eu estou ainda esperando. O meu Deus ainda pode fazer um milagre. Isso é ressurreição, isso é fé. Meu Deus do céu, a empresa faliu, quebrou, você vai entrar na justiça, você vai fazer o quê? Foi atrás de advogado? Não, eu ainda estou esperando que Deus pode fazer alguma coisa. O jogo só termina quando termina. Se Deus não terminou, não terminou. Se Deus não pôs o ponto final, não pôs o ponto final. O homem não manda nada, juiz não manda nada, advogado não manda nada, teu chefe não manda nada, tua mãe não manda nada. Quem termina é Jesus Cristo. E se Ele não terminou, não terminou. Continue esperando. Por que você chora na hora do louvor? Eu estou esperando. Por que você canta? Eu estou esperando. Por que você não larga Deus? Porque eu estou numa constante espera. Quem vive ressurreição está esperando. Ande como alguém que renasceu. Mate, extermine os olhos da carne. E por fim, quer viver ressurreição? Não temas, porque quem morreu e renasceu já venceu a morte. Quem morreu e renasceu não precisa ter medo mais de nada, porque já venceu a morte.
E como a nossa irmã testemunhou, ela já venceu a morte. De uma mulher que estava semi-morta, hoje ela está aqui. Jesus trouxe vida. Não tema nada. Não tema câncer. Não tema hospital. A hora que o diabo perceber, como a gente cantou, a casa é tua, põe as coisas no lugar que o Senhor quiser. Senhor, tô nem aí. Se o Senhor estiver comigo, se for para eu ir para o inferno com Cristo, eu prefiro ir para o inferno com Jesus do que ir para o céu sem Ele. Está entendendo? Não. Porque o inferno com Jesus vira céu. O céu só é céu porque Jesus está lá, irmão. Não é o ouro, não é a rua de prata. O céu só é maravilhoso porque Jesus está lá. Eu não quero ir para o céu, eu quero ir onde Jesus está. É esse lugar que eu quero ir. Não tenha medo. Não tenha medo. Em 1 João capítulo 4, versículo 18, diz: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Sabe o dia que você está muito medo? Ama Jesus, abraça Ele. Sabe que você está com medo de perder coisas, está tudo dando errado? Chama Jesus para perto e começa a falar: eu te amo. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. O Senhor é o melhor. O Senhor é o meu Pai. E de repente o verdadeiro amor expulsa todo o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Eu quero viver o Cristo do domingo. Eu quero viver uma vida que o diabo vai ficar careca de tanto coçar a cabeça, dizer: eu não consigo parar essa pessoa, ninguém me segura. Porque os lugares que me prendiam, hoje tem anjo sentado em cima. Os lugares que me aprisionavam, Jesus rolou, a pedra foi rolada e o anjo sentou em cima. Sabe, os lugares que te aprisionaram, fica tranquilo, você não vai voltar para lá, porque o anjo está sentado em cima. Não tenha medo das ameaças, não tenha medo de alguém te treinar para trás. Há um anjo sentado em cima da pedra. Há um anjo sentado em cima da pedra. Você não vai retroceder, você não vai perder. E eu quero sair do túmulo hoje. Eu quero transpor limites. E eu quero receber o sopro. Mas antes disso, eu preciso andar como alguém que renasceu. Você tem que acordar hoje. Você tem que enxugar os olhos. Tem que limpar a maquiagem. Você tem que crer. Você tem que viver pela fé. E viver pela fé é sofrer preconceito. Viver pela fé é ouvir zombaria da família. Viver pela fé é ser chamado de lunático, fanático, alienado. Viver pela fé algumas vezes é parar na cruz. O propósito de Deus levou Jesus para a cruz. Mas se eu creio que essa é a vontade do Pai, cruz nenhuma é o meu final. O meu final é o domingo. Para eu ressuscitar, eu preciso vencer o medo. E eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Se você acha que o que aconteceu com Jesus foi só sobre Jesus, você está enganado. Se você acha que só acontece a ressurreição porque ele era o Filho de Deus, o próprio Deus, e aí então o túmulo não o prendeu, e aí então ele transpôs parede, e aí então ele soprou. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 6, versículo 4. Recebe essa palavra no seu coração. Que ela venha ressuscitar você hoje que está morto. Você que está preso. O anjo vai sentar na pedra e você vai sair hoje. Portanto, fomos ressuscitados com Ele. Fomos sepultados com Ele. Na morte por meio do batismo. A fim de que assim como Cristo
foi ressuscitado dentre os mortos, mediante a glória do Pai, também nós, assim como ele viveu, assim também nós vivamos uma nova vida. Está recebendo aí? Se dessa forma formos unidos a ele, na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua. O que ele está falando? Você vai ressuscitar igual ele ressuscitou. Pois sabemos que o velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo ressuscitado dos mortos, Cristo não pôde morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Pega aí, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Da mesma forma como ele ressuscitou. Eu não sei que buraco te enfiaram, eu não sei o que tua família fez com você, eu não sei que traumas você carrega, eu não sei o que erros você te arrebentou, eu não sei o que você mesmo prejudicou você, mas se você estiver unido a Cristo, assim como ele ressuscitou, você também ressuscitará. O túmulo não te segura, as paredes não te seguram, e o sopro será a sua marca. Feche os seus olhos nesse instante. Há uma unção de Deus sobre nós aqui. Ninguém te segura. O meu Cristo é o Cristo do domingo. O meu Cristo é o Cristo do domingo. Ele está vivo. Ele está aqui. Abachuri canta. Candles flicker in the hollow night. Shadows bend beneath the fading light. Silent whispers thread the air. A fragile hope lingers there. Lanterns in the abyss softly gleam, guiding lost souls through the trees. Through the darkness, through the fear, a distant light feels ever near, ever near. Echoes crawl along the stone, past forgotten, walked alone. Yet in the gloom a spark survives, the heartbeat of 1,000 lives. Fog and silence intertwine. Time dissolves in threads divine. Raise your lantern, face the night. Let the shadows find the light. Lanterns in the abyss softly gleam,
whisper